entenda o seguinte, 10, 15% de imposto sobre prestação de serviço, esse 15% que você vai ter na emissão da nota, ou você vai absorver ele e você vai tirar da tua margem, ou você vai ter que colocar ele no preço. Um dos dois. Um dos dois, não vai ter uma terceira opção. Só que aí o que acontece, meu amigo? Para você colocar isso no preço, de um dia para a noite, a conta não fecha. O cliente vai chegar, pô, tá me cobrando 15% a mais? Não vai funcionar. Exatamente. Então você precisa fazer um ajuste agora de posicionamento, proposta de valor, para que você consiga fazer uma readequação desse teu preço, considerando somente o imposto. Cara, loucurada que a gente está vendo e cada vez mais, a gente estava falando aqui agora nos bastidores na imersão, reforma tributária, né? Tá na porta. Tá na porta, batendo na porta, 1º de janeiro, né? Exatamente. 2 de janeiro, né? 2 de janeiro, primeiro tá tudo fechado. Primeiro é feriado, então primeiro você não precisa se preocupar, mas dia 2 de janeiro você já tem que ficar atento, você que é empresário. Tem muita mudança, né? Cara, tem muita coisa, a gente estava conversando, o Arthur aqui trabalha com contabilidade já há 3 anos aqui na imersão. Jamais, desde 2021. Desde 2021, o Arthur nos assessora aqui na parte tributária dos negócios com os nossos empresários. Hoje nós estamos aqui com o nosso encontro de empresários. E aí temos o ajuste, né, de construir uma empresa mais lucrativa, que é o que a gente fez, inclusive, lá no escritório, crescendo o escritório. Mas quando a gente cresce, as responsabilidades aumentam e a gente precisa cuidar dos tributos, né? Exatamente. Esse ano foram quase 2 milhões de créditos recuperados, créditos recuperados. Cara, tem tanta coisa para a gente conversar com essa galera aqui, de que a gente estava falando ali. O Arthur trouxe um conteúdo aqui para o nosso encontro de empresários. Você está assistindo aqui, nós estamos no nosso encontro de empresários anual. É um encontro onde a gente reúne todos os empresários de consultoria e a gente passa as informações para montar um planejamento adequado. E um dos grandes pontos nesse planejamento adequado que a gente trouxe é a reforma tributária. Exatamente. Reforma tributária, porque tá aí batendo na porta, como a gente falou, e o empresário acha que não precisa fazer nada agora, não vai acontecer. A palestra mostrou que não é bem assim, que tem muita coisa que alguns até estão atrasados já. Então a gente queria trazer aqui 3 pontos importantes. Acho que nenhum empresário pode negligenciar. Se você está assistindo esse vídeo, então, você presta atenção nesses 3 pontos importantes. Primeiro, vamos trazer um contexto, Arthur. Reforma tributária. Para quem não sabe o que está acontecendo, o que é essa reforma tributária? Marcelo, boa pergunta, tá? Porque assim, quando a gente fala de reforma tributária, muitos empresários eles estão negligenciando, porque a gente sabe que o assunto tributário muitas pessoas não gostam. É um assunto meio chato, tal, mas o empresário... É só o meu contador que cuida. É meu contador, ele que se vira e eu não entendo disso, deixo na mão dele, só que isso é uma situação que não é verdade. O empresário ele tem que ter pelo menos um conhecimento mínimo do que está acontecendo para ele conseguir direcionar o negócio dele, né? Para conseguir conversar e minimamente perguntar algumas coisas para o contador. Exatamente, para começar a questionar o contador, não, e se a gente fosse por um lado, se a gente fosse por outro, porque assim, quando a gente fala de contabilidade, muitas empresas estão no Simples Nacional, e a gente fala muito isso, né, Marcelo? Achando que enquanto eu puder ficar no Simples, eu vou ficar no Simples. Ora, é a opção mais barata. Esse é o entendimento comum, né? Inclusive de muitos contadores, né? É que o Simples ele é mais barato se você está começando uma operação. Claro. Ele é mais barato, ele é simples. O nome já indica isso, né? É simples, mas a partir do momento que a gente vai aumentando nível de faturamento, nível de resultado, você vai aumentando no seu negócio, você não pode simplesmente entender que o limite do Simples é 4.800 ainda, né? Isso. Então a minha empresa até 4.800 eu consigo me manter no Simples, que é um grande... Acho que sim, cara, das empresas de consultoria que a gente vê aqui, as análises que a gente faz, é um dos grandes erros que a gente vê. Empresa rasgando dinheiro, literalmente. Jogando dinheiro fora todos os meses. Literalmente. Porque ainda estão no Simples, sem uma orientação adequada do seu contador, porque também o contador não fala, você podia mudar para o presumido, podia fazer R$1, enfim, porque isso talvez traga, na minha visão, posso estar errado ou não,
Mas isso traz um pouco de Um pouco mais de trabalho para o profissional para contábil. contabilidade. E às Exatamente. vezes aquele contador que está atendendo essa empresa do Simples, ele só faz empresa do Simples. Exato, ele não tem interesse que tenha essa mudança, né? Porque o Simples ele é muito bom no começo, as alíquotas são baixas, mas conforme a empresa vai faturando, a alíquota vai subindo. E no Sim. Simples Nacional a gente não tem crédito nas compras. Então, dependendo do modelo de negócio, que às vezes a margem de lucro não é tão grande, a gente vai ter muito crédito nas aquisições, mesmo podendo estar no Simples, já não vale mais a pena. Só que o profissional contábil, junto com o empresário tem que ter essa noção, conhecimento para questionar, é sentar e calcular para ver qual vai ser o melhor cenário, confrontar. Sabe? Essa é a ideia do planejamento tributário. E agora a gente está no momento ideal, né? O momento ideal foi ontem, né? Hoje já está atrasado, mas ontem já passou. Então o que a gente pode fazer hoje? Que é justamente isso, planejamento tributário. O Arthur está falando aqui, o grande ponto disso é o quê? Cara, a minha empresa começou a trabalhar, começou a vender, começou a performar. A partir do momento que começa a performar, a gente fala aqui de gestão, cara, eu não posso negligenciar o entendimento de será que o que eu estou pagando de imposto hoje, e é uma pergunta que você tem que fazer, será que o que eu estou pagando de imposto hoje é correto ou existe algo legal? De forma legal. Legal, nós não estamos falando aqui de jeitinho. Então, assim, planejamento tributário não é jeitinho, é a gente ajustar de fato de acordo com o perfil dessa empresa, modalidade de negócio, o que pode ser aproveitado, que eu posso ter benefícios que vai compensar. Porque quando você fala, e aí olha só, a gente tem um modelo, a metodologia é a empresa mais lucrativa. Então, Sim. fazer as empresas aumentarem de faturamento, aumentarem de resultado e gerar mais lucro. Quando a gente fala em ajuste tributário, ajuste fiscal, tributário de resultados, você tem que entender, empresário, que aí nós estamos falando de última linha. Exatamente. O que economiza vai para o bolso do O empresário. que é última linha, meu amigo? Para você não... o que é esse negócio de última linha, Marcelo? Última linha é o que sobra. É o que sobra. Imagina que você consegue, através de uma economia tributária, que a gente já teve vários casos aqui, de 5, 10, 15, 20, 30 mil reais mês, mas imagina que você consegue aí 10 mil reais mês, 5 mil reais mês de economia. O cálculo que você tem que fazer é o seguinte, quanto que a sua empresa precisa faturar, precisa vender Para sobrar esse sim. para sobrar os 5. Exatamente. Cara, considerando uma empresa que tem uma margem de 20%, que assim, uma margem de 20% já é uma margem sim. bacana, né? Então, assim, você tem que faturar Quanto a mais para isso? quanto a mais para sobrar os 5, entendeu? Exatamente. Cara, é muita coisa. Então, E como o Marcelo falou, a gente fala de planejamento tributário, não é jeitinho, não é sonegação, é a gente aproveitar o que a legislação nos dá. Né? Existem muitos benefícios fiscais que as empresas não exploram por falta de conhecimento técnico, tanto do empresário como do contador. Não vou culpar o empresário. Como é que o empresário vai ter que saber de legislação tributária para levar para o profissional contábil ele está equilibrando os pratos. E tá Exatamente. Tudo certo. Então ele tem que contar com profissionais que são especialistas nesse setor para que consiga assessorar de forma estratégica. Esse é o poder do planejamento tributário. E agora é um momento muito importante de falar desse tema, porque a gente está migrando nessa questão da reforma. A partir daqui um mês, então a gente falando em janeiro de 2026, começa o período de transição da reforma tributária. E tem muitos empresários que não sabem nem o que é isso. É o quê? Vamos lá, então assim, a galera não sabe o que é isso. Reforma tributária. A partir de 1º de janeiro, o que acontece? Exatamente. A partir de janeiro de 2026, a gente começa o período de transição da reforma tributária. Tá. Para as empresas do Simples Nacional, inicialmente não muda nada em janeiro de 26. Okay. Vai mudar em 2027. Mas pensando nas empresas do Simples, é extremamente importante já no primeiro semestre de 2026 a gente começar a fazer o planejamento para 2027. Porque muita coisa vai mudar. E se o empresário ele não se atentar a essas mudanças e não se planejar, automaticamente ele vai estar fora do mercado. Para as empresas que são lucro real e para as empresas que são lucro presumido, a partir de janeiro de 2026, os novos impostos que nascem com a reforma tributária, que é o IBS e o CBS, eles têm que começar a constar na nota fiscal. Se não constar em nota fiscal, eles estão sujeitos a multa. Já vai ser destacado. Vai ser destacado na nota fiscal, exatamente. Tá, então se eu estou tirando uma nota no dia 2 de janeiro... O IBS e o CBS tem que constar na nota e vai ser qual é a taxa de recolhimento do IBS e do CBS? 1% em janeiro de 2026, vai ser 1%. Esse 1% que você vai recolher de IBS e CBS
você empresário, você vai poder se creditar desses valores para bater no PIS e COFINS, que são tributos federais. Isso em janeiro. Aí você vai me questionar, Arthur, qual é o intuito da Receita Federal em gerar um imposto que vai creditar em outro imposto? Período de teste. A Receita Federal está separando o começo de 2026 para testar o seu sistema, para depois começar a mudança de fato. Quando a mudança de fato começar, aí vai ser bem brusco as mudanças. Eu vou comentar algumas pequenas mudanças que serão extremamente... vai entrar assim, rasgando no meio empresarial, que se o empresário não estiver preparado, ele vai ter um reflexo tributário muito negativo. Em 26 ou 27? Em 27. Em 27. Em 27. 26 Tá, a gente então, prepara... então segura um pouquinho, peraí, vamos lá. Tá. Porque assim, de 2026, 2 de janeiro, eu tenho que emitir a minha nota e o CBF, o CBS e o IBS tem que estar destacado. Tem que constar na nota. Tem que constar na nota, legal. Ambos 1%. Então, o que eu tenho que fazer agora? Preparar junto com o sistema, que o sistema que presta serviço para você esteja preparado para que isso conste na nota fiscal. Então, mês de dezembro, eu já tenho que deixar isso... Tem que Alinhadíssimo. estar pronto, porque assim, se eu for emitir nota no dia 2 de janeiro, tem que sair isso. Tem que sair isso daí, e se não sair, você está sujeito a multa por não constar essa informação em nota. Ó, primeiro ponto é a não negligenciar. É entender que a partir do dia 2 de janeiro, dia 1 de janeiro, se você faturar já no feriado, tem gente que vai estar soltando fogos, já vai estar emitindo uma nota, e está tudo bem. Mas assim, a partir de 1 de janeiro, toda a nota fiscal emitida vai ter que ter o IBS e o CBS destacado, ou seja, alguém tem que preparar isso em dezembro. Exatamente. Sistema, como é que você vai fazer essa emissão, como é que você vai fazer. Isso é algo que não dá para negligenciar. E aqui fica uma visão de empresário, tá? Não negligenciar e não delargar, né? O que é delargar? Quando você coloca no colo de uma pessoa e você não fiscaliza, você não acompanha. Eu vou delargar para o Arthur, meu contador. E eu não vou acompanhar para saber se está acontecendo. Então, assim, assuma um papel de dono da sua empresa e questione seu contador. Olha, a partir de 1º de janeiro, a gente vai ter que emitir a nota lá, e eu ouvi num podcast, ouvi aqui num vídeo do YouTube, que vai ter que destacar isso, vai mudar. O que vai mudar na emissão da nossa nota? A nossa empresa já está pronta, já está tudo organizado? Já está preparado para que isso aconteça? Claro, cara, questiona isso, entendeu? Exatamente. Porque se eu não questionar isso, daqui a pouco o cara, obviamente, a gente espera que do outro lado eu tenha um profissional qualificado que já tenha pensado nisso. Ele fala, não, tá tudo resolvido. Ok. Mas é algo que não dá para negligenciar. Beleza. E se o empresário não se atentar a isso, daqui a pouco ele vai tocando, o IBS e CBS não é destacado em nota, daqui a pouco chega uma multa da Receita Federal. Aí pega aqueles casos que a gente já viu, né? Exatamente, a gente já viu várias vezes, né? Tá, legal. Então, essa aqui é a primeira parte. Exatamente. Então, assim, aí corte de 2027, que tu falou que, pô, já tem que preparar 2026. Exatamente. Agora, o ano de 2026, ele vai ser extremamente importante. E, claro, a gente fala de 2026 daqui a um mês, né? Então, 2026 vai ser extremamente importante para a gente se planejar para 2027, porque as mudanças, elas serão radicais. E vou citar alguns casos que vai mudar, tá? Para que você, empresário, sim, entenda o que vai acontecer e já se organize. A ideia do planejamento é justamente pensar na situação futura para a gente se organizar agora. Essa é a ideia de planejar, tanto na parte de vendas, na parte de marketing, como na parte tributária também. Por exemplo, existem algumas despesas dentro da empresa, Marcelo, que hoje, tributariamente, não dá crédito tributário. Sim. Vou dar um exemplo. A nota fiscal do contador. Contador. Eu emito as minhas notas fiscais para os meus clientes, por exemplo, o cara que é lucro real, que tem crédito tributário em alguns outros gastos, na minha nota ele não tem crédito de PIS/COFINS, não tem crédito de ICMS na minha nota. Só que o IBS e o CBS, que são os impostos novos, vão acreditar. Vai acreditar. Vai gerar crédito. Então, o que isso vai acontecer? Muitos empresários que não têm a preocupação de, dentro dos gastos que eles têm, pegar essas notas fiscais, não tem essa preocupação. Ah, o cara compra lá daquele fulano, ciclano, do outro ano, e não pega a nota fiscal. Vai fazer o contador começar a tirar a nota fiscal, rapaz. Até o contador vai entrar na cilada, cara. Olha só o que os caras vão amarrar. E aí, assim, ó, é o contador, é o advogado, é o engenheiro, é o arquiteto. Pô, aí o cliente vai virar fiscal. A Receita Federal, o intuito do legislador é justamente essa, Marcelo. Porque hoje a Receita Federal que fiscaliza a empresa de contabilidade. Ó, tu tem que tirar nota. Sim, agora se eu dou crédito pro cara... Agora a fiscalização vai ser da Receita e do cliente do contador. É da Receita e do cliente do advogado, do cliente do arquiteto. Porque antes ele não tinha preocupação de pedir nota porque não tinha crédito tributário. Agora vai começar a ter. Então, assim, ó, isso é para as duas pontas, tá?
Muitos profissionais estão acostumados a trabalhar sem emissão de nota fiscal, porque os clientes não pedem, vai tocando desse jeito. Eles têm que se planejar, porque Sempre foi assim? sempre foi assim, sempre tocou, sempre deu certo. Agora, a solicitação por nota fiscal vai ser muito grande. E os empresários, principalmente prestadores de serviço, têm que estar preparados, porque a solicitação vai ser real. Aí vem outro ponto importante que não dá para negligenciar. Eu acho que agora é isso que o Arthur está falando. Só 2027, tudo mais. Só que é o seguinte, para a prestação de serviço, isso influencia totalmente na formação de preço. Claro. Então você que é prestador de serviço, que está ali, que seja uma empresa pequena, está no Simples tal, e não emite nota, faz o recibinho, faz pagamento via Pix, cartão e tal, e acaba emitindo algumas notas aleatórias, cara, entenda o seguinte, 10, 15% de imposto sobre prestação de serviço, vamos pegar aí mais ou menos essa pegada, dependendo do quanto é que a pessoa fatura, vamos arredondar para 15% para ter um custo operacional. Esse 15% que você vai ter na emissão da nota, ou você vai absorver ele e você vai tirar da tua margem, ou você vai ter que colocar ele no preço. Um dos dois. Um dos dois. Não vai ter uma terceira opção. Só que aí o que acontece, meu amigo? Para você colocar isso no preço, de um dia para a noite, a conta não fecha. O cliente vai chegar, pô, tá me cobrando 15% a mais. Não vai funcionar. Exatamente. Então você precisa fazer um ajuste agora de posicionamento, proposta de valor, para que você consiga fazer uma readequação desse teu preço, considerando somente o imposto. Exatamente, porque o planejamento, Marcelo, tem que ser integrado. Não é simplesmente aqui, ó, tá aqui 15% de imposto, mas o que eu faço? Mas aí tu consegue planejar, agregar valor ao teu serviço, tu se posicionar para conseguir passar esse aumento, aí é um planejamento integrado, e o planejamento tributário entra junto com isso. E aí olha só, porra, isso é interessante, porque assim, não, em 2026 não vai mudar nada pro Simples, não vai mudar diretamente. Mas indiretamente muda, porque se eu sei que eu vou ter que tirar todas as notas e vou ter que tributar coisas que antes ele não tributava, porque agora o meu cliente vai ser creditado com isso, Exato. Ele tem que começar a mudar isso agora. Exatamente. Agora. Outra mudança, Marcelo, assim, muito significativa, que eu comentei no dia da imersão lá que o pessoal ficou apavorado, a questão do crédito tributário, que hoje, quando você compra de uma empresa, indiferente da situação fiscal dela, eu tenho uma empresa e o Marcelo é meu fornecedor. Eu não sei como é que é a condição fiscal da empresa do Marcelo, se está tudo recolhido, se está tudo em dia, Cara, se não isso é surreal. Hoje, indiferente da situação fiscal dele, eu comprei, eu me creditei. Ponto. Agora, com a reforma tributária, a gente só vai poder se creditar de fornecedores adimplentes. Inadimplentes não irão gerar crédito. Isso muda totalmente. Ou seja, eu estou fechando o negócio, eu vou ter que pedir uma negativa. Exatamente. Tem que. Ô Marcelo, tô comprando de ti. Como é que tá a situação aí? Tá tudo certo? Então, assim, ó, o empresário tem que se atentar a esse detalhe, porque quando você vai fazer a tua formação de preço, você considera o crédito do fornecedor. Mas vamos lá. Isso já é uma realidade ou é uma proposta? É uma realidade. Isso já é isso na já prática. Está votado. Só não está claro ainda como é que vai ser o acompanhamento disso. Porque assim... A fiscalização, né? A fiscalização. Porque assim, ó, eu vou comprar do Marcelo. Eu vou ter que confiar na palavra que o Marcelo me dá, no seguinte sentido, o crédito está tudo certo, está tudo recolhido, eu vou ter que exigir CND, vai ter um portal de transparência que eu vou conseguir consultar a situação fiscal da empresa. No dia que eu comprei do Marcelo estava em dia, mas vamos supor que durante o mês, aquela guia daquele mês ele não pagou, e aí eu não posso me creditar. Esses detalhes... Se ele tiver inadimplente, eu não acredito. Eu não acredito. Isso aí é essencial, porque o que acontece? Quando você vai formar o teu preço, tu já considera o custo tributário. E quando tu vai considerar o custo tributário, o crédito da compra, tu tem que levar em consideração. Mas se tu não tivesse crédito, o teu custo tributário dá uma explosão, um salto. E se você não se organizar dessa forma, o preço final vai ficar gigantesco. Então, assim, ó, o empresário ele tem que estar atento a esses detalhes. Tem muito empresário que nem sonha que essas coisas vão acontecer. Ele acha que, daqui a pouco reverte, muda tudo, será que pega, será que não pega? E o que mais me assusta, Marcelo, não é os empresários falar isso, é contadores. Falar que não, isso não vai acontecer, isso não vai mudar. Por isso que eu falei, a gente tá aqui no intervalo do almoço, e eu falei, cara, Arthur, vamos lá gravar um conteúdo pra galera, vamos jogar isso aqui ali no YouTube, vamos conversar com o pessoal, porque eu vejo, a gente vê pelas imersões que a gente faz, pelo bate-papo que a gente fala, que os empresários, eles não estão sabendo o que vai acontecer de fato, estão ouvindo que vai existir uma mudança, mas não sabem de fato, mas também profissionais contábeis que não sabem o que fazer. Exatamente. Então, assim, pra gente
fechar esse ciclo aqui e deixar uma mensagem muito clara para as pessoas que estão nos acompanhando até aqui, o que o empresário deveria fazer agora? Tipo assim, pô, eu estou assistindo esse vídeo agora, não começou janeiro ainda, ou você está assistindo, já começou janeiro. Qual é a preocupação, qual é a conduta que ele tem que ter com relação à empresa, com relação à contabilidade, o que ele precisa verificar para entender que ele está fazendo as coisas certas? Primeiro passo, procurar um profissional contábil da sua confiança, que seja competente para que faça o seu planejamento tributário. Esse é extremamente essencial. Não existe resposta, quando a gente fala de planejamento tributário, não existe resposta pronta. É melhor ir para um lado... Mesmo o cara que é pequeno. Mesmo o cara que é pequeno. Para todo mundo, o planejamento tributário é importante. É como se fosse, Marcelo, um produto sob medida. Eu pergunto isso porque a gente está aqui na imersão e, poxa, a gente tem clientes aqui que estão faturando 35, 40 milhões ao ano e, propositalmente, nós colocamos clientes que estão entrando aqui no processo de consultoria que o ano passado esse cara faturava 20 mil mês, né? E agora esse cara, em um ano depois, não deu nem um ano, né? 11 meses depois, esse cara está faturando 50 mil por mês. Ou seja, só que ele ainda se considera pequeno em termos de faturamento, em termos de resultado. Só que o que acontece? Esse cara que fatura 50 mil, que faturava 20 há um ano atrás, ele entendeu que planejamento era algo importante. Exatamente. E por isso que ele conseguiu sair dos 20 para os 50. E agora ele tem a meta de sair dos 50 para os 100 no próximo ano. E com certeza vai fazer, porque tem planejamento, tem estratégia, tem condução, tem nossa orientação. Mas quando você está ouvindo aqui, e a gente está falando de planejamento tributário, e parece que é coisa de empresa muito grande, meu amigo, não é. Inclusive, você só vai crescer quando você tiver essa mentalidade de que você precisa fazer as coisas certas desde o início. Então, um planejamento estratégico, que é o que a gente está fazendo aqui, o que a gente faz nas nossas imersões, o que a gente faz na consultoria, e um planejamento tributário, você precisa fazer desde o início da tua operação. Antes você começar a fazer... Quanto antes, melhor. O cara me falou uma vez, toda empresa precisa ter um bom contador e um bom consultor para conseguir orientar, para fazer essa empresa crescer e para que esse contador consiga organizar essa casa e tributar do jeito certo. E o que a gente está fazendo aqui? Então, é esse combo, né? Uma consultoria que vai conseguir te funcionar, te orientar com uma contabilidade que vai te trazer essa segurança nos dados, nos números. Porque Marcelo, senão eu vou pagar caro. Exatamente, porque tem muita gente que tem uma crença que a gente fala de lucro real, lucro presumido, isso são para empresas muito grandes, estruturadas. Nós temos operações pequenas, tá? Que são do lucro real, porque tributariamente falando já vale a pena. Sim. Então assim, a ideia do planejamento ela é legal porque assim a gente projeta a situação atual da empresa, a gente analisa a situação atual e projeta um crescimento. Tá, e se essa empresa faturar 50% a mais? Se faturar 100%, se dobrar o faturamento, como é que fica? O empresário tem que ter essa clareza porque o que acontece? Essa visão, né? Essa visão, porque ele está trabalhando, daqui a pouco do nada o imposto deu uma estourada, mas eu não esperava, o que eu tenho que fazer? E aí ele vai ter que correr atrás da máquina assim, já com a operação grande, então a gente consegue planejar, fazer tudo de forma ordenada. Esse é o poder que hoje eu não preciso, mas amanhã, se eu crescer 50%, como é que funciona? Exatamente, fazer essa projeção. Exatamente. Essa é a linha, esse é o objetivo, é para isso que a gente trouxe essa provocação para você entender que, assim, você tem um negócio, esse negócio vai crescer de maneira que você colocar foco e energia no crescimento que você quer dar nele. Mas mudar o regime tributário vai dar muito trabalho, fazer uma estratégia dá muito trabalho e tal. Gente, olha só, você está me ouvindo aqui. Tudo dá trabalho. Tem uma empresa que gera lucro, gera resultado, engaja colaborador, tem uma cultura forte, dá trabalho pra caramba. Só que tem uma empresa quebrada, que não gera faturamento, que não consegue pagar os boletos, que te tira o sono, também dá trabalho. Então o grande lance é o seguinte: que trabalho que a gente vai escolher? Exatamente. Sabe, um trabalho que te traz resultado ou um trabalho que te traz frustração? A escolha está na tua mão. A gente está trazendo um conteúdo aqui que para te dar um start, para te dar um impulso. Eu espero que tenha feito sentido. Tem outro ponto que a gente precisa conversar, que é sobre a... Cara, eu acho engraçado a forma que eles colocam isso, que é a tributação dos super ricos, né? Que eles vão tributar os super ricos e tal. Só que esse conteúdo dos super ricos nós vamos deixar para um próximo vídeo, um próximo conteúdo, porque daí a gente tem carta para manga para falar muita coisa. E é importante planejar isso também. E é importante planejar, então
fica ligado aqui, acompanha os outros conteúdos, segue o canal, clica para como é que se fala, os youtubers falam, né? Clica para seguir, acompanha o canal, e tem bastante conteúdo novo a gente vindo aqui de uma maneira um pouco mais diferente, um pouco mais leve, solta, para você acompanhar, algo que faça sentido para você, para sua empresa, para que no final das contas você consiga construir uma empresa mais lucrativa, que é o que a gente prega todos os dias. Tá bom? Ficando por aqui, um abraço, obrigado por ter nos acompanhado e a gente se vê em breve. Abraço.